Nesse final de semana de carnaval foram disputadas as partidas de ida das semifinais do Cariocão 2025, mas o público não compareceu. E a explicação para isso não foi apenas o carnaval não, até porque sempre tiveram jogos na história do Campeonato Carioca que foram disputados aí no sábado de carnaval e sempre deu bom público. Eu mesmo fui em vários clássicos nessa data. Mas sobre isso eu falo lá no final do vídeo. Agora então vamos para o resumo de Vasco e Flamengo. E esse clássico dos milhões já estava dando o que falar antes mesmo do início do jogo. Primeiro porque o Vasco tentou levar essa partida para São Januário, mas foi vetado. Aí o time decidiu mandar a partida no Engenhão, campo com grama sintética. Toda essa polêmica eu expliquei nesse vídeo aí. Se você quiser assistir, ele vai estar disponível lá na playlist Cariocão 2025, no final do vídeo. Falando do jogo em si, o começo foi bem pegado com entradas duras, tanto que com 1 minutinho e meio de jogo já rolou um cartão amarelo para o lateral vascaíno Lucas Piton. E não foi só ele não, ao todo foram 7 cartões amarelos, sendo 5 do Vasco e 2 do Flamengo, a maioria ainda no primeiro tempo. E por falar no primeiro tempo, o Vasco até assustou mais, coisas que não vinham acontecendo nos últimos encontros entre esses dois rivais. E dentre essas chances, uma do Ryan chamou a atenção não só pela finalização do jogador e pela defesaça do Rossi, mas também pela presença do zagueiro Léo Ortiz, que tirou essa bola na linha. No segundo tempo as coisas foram clareando mais para o rubro-negro, que até acertou a trave 2 vezes, uma com a Arrascaeta cobrando escanteio direto e outra com o Luiz Araújo batendo cruzado. Foi aí que aos 21 minutos o Flamengo chegou ao gol com Bruno Henrique, na verdade um golaço daquele que é conhecido como o rei dos clássicos. Com esse chute de perna esquerda que saiu lascado, ele acertou no ângulo e fez o único gol da partida. Isso porque o Rossi salvou o time nessa última cabeçada já nos acréscimos. Então ficou assim no Newton Santos, Vasco 0, Flamengo 1. Agora o Mengão pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para jogar a final do Cariocão e provavelmente será contra o Fluminense, né? No Maracanã, o Fluminense, que quase não se classificou para as semifinais, goleou o Volta Redonda e colocou um pé na final do Campeonato Carioca. E essa vitória já foi decretada no primeiro tempo, porque foi um começo avassalador do time do Mano Menezes. Aos 6 minutos, o incansável Canóbio aproveitou a recuada bizarra do Wellington Silva e não desperdiçou as chances, apenas agradeceu o presente. O Fluminense continuou pressionando e buscando o segundo gol, tanto que chegou a ele aos 17 minutos, mais uma vez com o uruguaio Canóbio, dessa vez com a assistência do John Arias. O Volta Redonda ainda teve pelo menos 2 boas chances de diminuir esse placar, mas na verdade o que aconteceu foi o terceiro gol do tricolor. Dessa vez com o John Arias pegando firme de perna esquerda e tirando todas as chances do goleiro. Com esse placar o Fluminense já estava bem na foto, mas no segundo tempo o time seguiu buscando o quarto gol. E esse veio com o Germancano, que recebeu esse passe do Keno, limpou e bateu firme no canto. E se não fosse esse gol que o John Arias perdeu, o tricolor sairia do Maracanã com uma goleada maior ainda. Mas para os torcedores ficou de bom tamanho, né? Final, Fluminense 4, Volta Redonda 0. E o ponto negativo desses dois jogos, óbvio que foi a baixa presença de público. Um público baixíssimo nesses dois jogos e foram alguns motivos que determinaram isso, esse vexame aí. Por exemplo, no chamado Clássico dos Milhões foi registrado o pior público em 6 anos. Foram pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, algo vergonhoso para a Federação do Rio. Porém, alguns motivos levaram a isso. O primeiro, a escolha do estádio. Impossibilitado de levar o jogo para São Januário, o Vasco optou pelo Engenhão e não pelo Maracanã. Em nota oficial, o clube alegou que as condições comerciais para jogar no estádio não eram favoráveis, algo que não foi muito esclarecido. Não foi mesmo, até porque o público no Engenhão daria aí no máximo metade do que pode ser no Maracanã, então isso aí ficou meio controverso. Isso eu expliquei lá naquele vídeo que eu vou deixar como recomendação no final desse vídeo aqui. Então depois que acabar esse, você assiste que você vai entender toda essa polêmica. Um outro motivo que fez com que o público não fosse nesse jogo aí do Engenhão, por exemplo, foi a escolha do próprio estádio, porque o Engenhão, para quem não conhece, é um estádio de difícil acesso, ou não é tão fácil assim, digamos, o acesso para lá, né? Primeiro que a maioria das pessoas preferem não pagar o estacionamento do estádio, que é uma fortuna, então opta em pagar por outros estacionamentos em volta, que também não é tão barato, ou deixar o carro bem longe lá do Engenhão para depois fazer uma caminhada de ida e volta. Quem escolhe o transporte público aí pega no mínimo de 2 a 3 transportes para chegar lá. Alguns pegam ônibus e trem, porque tem uma estação de gente de dentro que deixa no estádio, mas o trem não passa em todas as regiões do Rio e nem tampouco tem ônibus que passa lá direto. Então fica algo meio contramão aí para a maioria dos torcedores. E um outro fator óbvio é a insegurança de lá, já que as ruas que dão acesso ao Engenhão são ruas estreitas.
Então é muito complicado você descer de um ônibus numa avenida que fica no início dessa rua que dá acesso ao Engenhão, uma das ruas que dá acesso ao Engenhão, que é a principal avenida ali perto, que é onde passa o shopping, né? E as pessoas ficam inseguras de descer ali com camisa do clube, né? Do Vasco ou do Flamengo, e pegar toda aquela reta que não tem saída alternativa e de repente encontrar torcedores do time rival. Fica complicado, né? Até mesmo quem é daí da bagunça também evita ao máximo ir clássico no Engenhão. Quando vai sem a camisa de clube. Uma outra coisa que eu acho que prejudicou muito e rendeu aí muito essa baixa presença de público nesses dois jogos foi a indefinição do horário. A FERJ só foi colocar aí na quinta-feira o horário que antes estava estabelecido, que seria no mínimo 6h30 para todos os jogos a partir da última rodada. Aconteceu na última rodada, mas não aconteceu na semifinal, uma semana depois de terem criado esse decreto, né? Então colocaram o jogo aí para 5h45, horário que nunca foi usado no Campeonato Carioca. Então as pessoas ficaram confusas se o jogo ia começar 4 horas, se ia começar 6h30, se ia ser 9h45, como foi no sábado passado. E isso também impactou o jogo de domingo, né? O preço dos ingressos também foi algo que balançou demais. E para quem não é sócio torcedor, né, o preço dos ingressos era de no mínimo aí R$100, né, no setor para o time do Vasco, no setor oeste superior 120, no oeste inferior 140, no setor norte 100, né, e para os visitantes, no caso do Flamengo, era R$120, R$100 no setor sul, 120 na leste superior, 140 na leste inferior, mesmo preço, um preço absurdo, muito caro, para um jogo que poderia ter um apelo muito maior se fosse no Maracanã e o preço dos ingressos também fosse um pouco mais baixo. Pelo amor de Deus, ninguém vai querer gastar um dinheiro para ver um primeiro jogo, o jogo da ida da semifinal do Campeonato Carioca, sabendo que tem a volta. O outro fator que afastou a torcida, claro, principalmente do mandante do Vasco, é o próprio time do Vasco, que tá uma zica danada. Um time que conseguiu ainda se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, mas é um time que não inspira nenhuma confiança no torcedor vascaíno e óbvio que ele não ia perder o seu tempo indo lá, principalmente que o time no retrospecto de alguns anos para cá só perde para o seu maior rival, então desanima muito o torcedor. Diferente se esse jogo fosse, por exemplo, em São Januário e principalmente se fosse no Maracanã, né? O torcedor ia com certeza mesmo, dependente dessa fase aí. E óbvio, o último fator, eu acho que esse é o que menos influenciou, foi o calor do Rio de Janeiro e também o carnaval, né? Como eu falei no início do vídeo, é muito comum ter jogos sábado de carnaval, por exemplo, né? Domingo de carnaval eu já não me lembro. Foi o jogo do Fluminense com Volta Redonda, já que tem desfile das escolas de samba no domingo e na segunda-feira aqui no Rio, né? Então geralmente tinha esses jogos no sábado de carnaval. Eu, como eu falei, já fui em vários clássicos, Flamengo e Botafogo, Fla-Flu eu já fui também, né? Decisão de Taça Guanabara, e sempre com o estádio lotado, porque as pessoas, principalmente os turistas, né, que estão na cidade, eles aproveitam para ir assistir o jogo de tarde, né? E depois ir lá pro bloco ou se aproveitar aí o carnaval no Rio de Janeiro. E óbvio que essa onda de calor também está prejudicando demais, não só o rendimento do jogo, mas também está desanimando muita gente que preferiu curtir a praia, já que esse final de semana tava aí um Caribe, né, praticamente as praias da zona sul do Rio de Janeiro. E os próximos jogos serão no sábado que vem, e até onde eu sei, né, o Flamengo e Vasco, óbvio, vai ser no Maracanã, mas até onde eu sei vai ser no mesmo horário, 5h45, mas eu vou ficar atualizando vocês caso isso mude durante a semana, e é bem provável que mude. E Volta Redonda e Fluminense vai ser lá no domingo, 6 horas da tarde, lá no Raulino de Oliveira, né? Então anota aí, não perca nada, você que gosta do Campeonato Carioca. Obrigado por ter assistido esse vídeo, deixa aquele like se eu te informei bem, se você tá bem informado aqui com esse vídeo, se não conhece o meu canal, já se inscreva aí, acione o sino das notificações. Como sempre faço, convido vocês a navegar pelas playlists aqui do Planeta Futebol Clube, duas em especial, Cariocão 2025, que é essa que eu vou deixar aí no final, e também a playlist do Mundial de Clubes. Quando acabar o Campeonato Carioca, o foco vai ser total para essa competição do Super Mundial de Clubes, que vai começar no meio do ano e tem 3 times cariocas marcando presença lá. Valeu e até a próxima!